O YouTube me bloqueia vídeo. Tá bom? Mas é isso mesmo, Mari. A gente tem que ter cuidado da gente. Eu cuidar da gente dessa forma. Bem-vinda, viu, Lara? Eu vi que você chegou aí. E hoje a gente tem a sala completa. Muito bom, muito bom, muito bom isso. Muito bom. Professor, Pode falar. nos 2 minutos que eu fui abrir o portão para meu pai, já me chamou? Hum, Tinha chamado alguma coisa? Chamei. Mas botei falta já, cara. Já foi. Ixi, É brincadeira. Brincadeira, Bruno. Ô, gente, assim. Eu tenho algumas coisas que são muito claras pra mim. Eu tenho minha tranquilidade. Quando eu faço a chamada de vocês, o que é que eu faço? É simplesmente ver se o nome de vocês está na minha listinha aqui de presença. Tá bom? Eu super vou respeitar vocês, super respeito quem não quer falar, super respeito quem fala. Às vezes eu tenho que pedir pra quem fala demais parar um pouquinho e pra quem não fala, falar. Super respeito, mas tem que ter essa interação. Só que pra presença, cara, se eu ver seu nome aqui na minha listona, eu já tô contando. Eu já conto presença. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, antes da aula, eu vou passar um videozinho pra vocês. Tá? Vocês querem assistir esse videozinho rapidão? É um vídeo para mexer com o coração, viu, gente? É um vídeo para mexer com o O coração. professor tá com esse negócio. Os Ah, não pode professores chorar, hoje, não, gente. nessa semana, deram um negócio para você. Olha, Literalmente chore mais eu hoje. vou contar só uma coisa para vocês terem noção do que eu tô falando, tá bom? Ó, eu vou projetar a tela, tá? Na minha tela, para vocês verem. E aí, essa foi o meu diálogo com os meninos e eu acho importante falar com vocês, tá? O vídeo é esse, mas eu vou projetar ela na tela. Gente, a imagem que eu vejo todo dia, desde fevereiro, desde março do ano passado, é essa de cá, ó. Tá vendo? É isso que eu vejo. Tem turmas que eu não vejo nem fotos de quem é que seja, eu vejo apenas letras. Essas letras aqui, elas imperam. Principalmente se vocês estão entrando pela conta do plural. Quem não entrou pela conta do plural tá com a imagem. Pelo menos eu acredito eu que não dá pra alterar, né? Não sei. Isso, não tem como alterar do É. plural. Então vocês estão entrando pela imagem. Mas essa é a imagem que eu tenho, tá? E eu tive uma experiência na segunda-feira que me fez mal. E se me fez mal, eu conversei com outros professores e eu vi que isso tá fazendo muito mal. Sabe o que é? É isso daí, ó. Olha, há quanto tempo a gente tá dando aula pra vocês. A gente interage bastante na minha aula, mas eu não sei como vocês interagem nas aulas dos outros, tá? Mas essa é a imagem que a gente tá vendo. Todo santo dia. Cara, eu não tô vendo um rosto. Eu não tô vendo uma voz. Tá? E isso, um dia, acontece. Mas acontece que isso tá todo dia. Eu dou 5 aulas, eu abro o Meet 5 vezes por dia, às vezes até mais. E essa é a imagem que eu tenho todo santo dia que eu abro o Meet. Acontece... Ô, Glafra, vocês já abriram, Glafra, mas eu tô falando assim pra vocês perceberem o que é que a sensação que a gente tem. Isso todo dia, cara, durante mais de um ano. Tá? Vai ter mais de tem 1 ano e 6 meses em alguns colégios que eu tô com essa imagem. Aí o que acontece? Acontece que isso vai enfraquecendo a gente. Por quê? Eu não sei para quem eu tô dando aula. Tecnicamente, eu conheço alguns, vocês já abriram a câmera para mim, alguns já abriram, outros não abriram, super respeito. Mas eu ainda não conheço ninguém pessoalmente. Eu nunca ouvi a voz de vocês, nunca olhei para vocês, gente, como você é grande, gente, como você é pequeno, gente, como... Eu nunca falei nada disso. Porque a imagem que eu tenho é essa. Bom? E segunda-feira, eu dei aula para uma turma de 22 alunos. Desses 22 alunos, quando eu entrei na aula, eu entro com o mesmo bom dia que eu dou para vocês, eu dou para eles. Eu acho que é importante dar um bom dia. Só que eu não tive uma resposta, gente. E quando eu falo não tive uma resposta, eu não tive nenhuma resposta de texto. Nem um chatzinho apareceu para mim dando bom dia. Tá? Acontece que eu fiquei 1 hora e 20 minutos falando para isso daí, o que vocês estão vendo. Tá? E quando eu falei o seguinte, eu digo mais, eu dei aula, mas na hora, nos 10 minutos que eu fiquei tentando receber um bom dia, eu quis desligar a chamada. Eu não queria mais dar aula. Eu me senti mal por isso. Depois dessa aula que eu dei, eu liberei os alunos, porque eu já não aguentava mais também. Eu falei 1 hora e 20 minutos, direto, sem poder... E aí, gente, o que é que vocês acham? E aí, qual a opinião de vocês? Nem isso eu consegui ter retorno, porque eu fiz isso, não tive retorno. Depois que eu fechei a aula, dos 22, apenas 6 alunos saíram. Eu deixei minha tela aberta e eu fiquei com ela aberta por 12 minutos. E ninguém saiu esses 12 minutos.
tá? Então, isso é uma sensação ruim que eu tive. Eu tava fazendo serviço e eu não sabia se eu tava realmente fazendo alguma coisa útil. É pior que gravar aula. Gravar aula, pelo menos eu sei que eu tô gravando aula. Eu tava gravando aula achando que era uma aula ao vivo. Então isso é tenso pra gente, tá? Isso acontece todo santo dia comigo. Acontece todo santo dia com outros professores. As pessoas são diferentes, vai ter interações diferentes e pode ter certeza que tem professor que teve relato pra mim, que teve professor que passa por experiência dessa. A pessoa, uma professora amiga minha, eu gosto muito dela, apesar de não ser uma amizade forte, mas eu simpatizo com ela. Ela simplesmente desligou a chamada e começou a chorar, tá? Por quê? Se sentiu sozinho, cara. Então é uma sensação ruim se sentir sozinho. Ainda mais assim, ó. Imaginei, vocês interagem, tem 30 pessoas, cara. Imagina se ninguém fala. Você se sente sozinho. Você não sabe se você tá fazendo um bom trabalho. Você não sabe se você tá fazendo um mau trabalho. Você não tem chão pra precisar, tá? Então isso é tenso, tá, gente? Eu só queria mostrar pra vocês terem uma ideia do que é. Aí eu conversei com isso com os meninos. Não vou conversar sobre esse tema agora, mas eu vou mostrar esse videozinho pra vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam o seguinte, velho, tirar a mão do bolso, fazer o mínimo, tem um retorno, e vocês não têm noção de quanto é bom o retorno, certo? Ah, eu já vi esse aí já. Quem já viu? Eu vejo esse vídeo todo dia e dá vontade de chorar toda vez que eu vejo. Ó, gente, eu sou chorão, choro por besteira, meu olho brilha logo. Se vocês me verem bebendo, falando besteira, se vocês me verem bebendo muita água, é porque eu tô com vontade de chorar, mas como eu sou da década de 90, e é uma década que homem não chorava, eu tenho muito isso preso ainda em mim. Tá? Tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sei que eu choro, eu tô falando pra vocês que eu choro, mas eu não gosto que as pessoas me vejam chorando. Por quê? Por causa da minha criação daquela década, que eu rezo por todos os dias que seja muito diferente da de vocês. E que vocês, homens, se dê o direito de chorar, tá bom? Bora lá. Vou passar esse videozinho aqui, tá nas duas telas, aí você vê de onde quiser, se tiver com som bacana. Depois desse vídeo, é só vamos fechar e a gente dá conteúdo pra nossa aula. Vai lá. Tá com som? Sim. Massa. Tá. Uhum. Vambora assistir aí.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ไ
ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต เชื่อในความดี Tenso, né? Uau! É, pô, esse vídeo é tenso. Eu sempre fico assim, sabe? Com ele. Hoje eu vou beber 4 litros de água para cada lágrima. Mas assim, gente, ó. A ideia é justamente a gente tocar nas nossas sensações pra gente ver. Um bom dia faz diferença, cara. Um bom dia faz diferença. Então, a gente faz o que a gente pode. Tá? A gente não vai fazer o que a gente não pode. Mas avalie se você realmente não pode. Entendeu? Avalie se você não pode. É isso que é o importante. Tá? E aí eu faço tudo que eu consigo fazer, eu faço. Velho, não me custa nada. Se eu ver alguém... Quantas vezes eu já vi pessoas trabalhando na limpeza de a cidade? Eu estando no lugar... Já fiz várias vezes. Eu compro um refrigerante de 2 litros e dou. Falo, gente, pra vocês aí, ó. Por quê? Porque vocês estão fazendo um serviço incrível na cidade. Eu vou respeitar vocês. Sabe? Quantas vezes você vê alguém que tá com alguma coisa, uma situação que tá pior que a sua, o que é que custa dar um prato de comida ou comprar uma comida pra essa pessoa, dividir a sua comida? É muito pouco. Se a gente ficar... O cara, essa cena do cara dando um pedaço de carne pro cachorro. Cara, ele tirou a carne dele e deu pro cachorro. E carne a gente vê sempre como um alimento essencial da comida. Pô, velho. É lindo o que ele fez. E não vai, ele não vai morrer por causa disso. Um dia que ele ficou sem carne, ele vai morrer? Não. Então, não custa nada, sabe? Façam isso aí, cara. É a dica que eu dou pra vocês. Tá? E aí, minimamente, faça como eu faço. Dá um bom dia pro professor de vocês. Quem é que seja. Não sei nem quem é o próximo professor que vai dar aula pra vocês. Mas dá um bom dia. Bom dia, professor, como é que você tá? Tudo bem? Dá uma perguntada assim, porque isso mexe no ânimo da gente, tá? Mexe. Ele não mexe pouco não, mexe muito. Pronto, situação falada, dada. Espero que tenham tocado um pouquinho o coração de vocês, tá certo? Porque a ideia é tocar o coração de vocês. E aí a gente vai agora pra nossa aula. Acabou tristeza? Bora pro trabalho. Não tocou porque eu já vi tanto, mais tanto. Cara... Eu vejo esse vídeo de antes de você nascer, bicho. E até hoje eu me emociono. Tá? Esse vídeo é velho pra caramba. Tá? Mas a gente, é o que eu falo pra vocês, gente. Vamos saber, né? Que a gente tem um papel importante na nossa vida e a gente precisa fazer. E aí, cara, ó, uma parte que mexe muito comigo é justamente o motivo que me levou a ser professor. O fato da menina voltando do colégio, cara. Porque a educação é a forma de você ver que vai mudar a vida de alguém, sabe? É dessa forma você está dizendo, eu tô mudando a vida de alguém. É com a educação, cara. E eu super respeito isso, a vida inteira eu vou respeitar esse processo da educação das pessoas. E o que eu puder fazer para ajudar na educação, eu ajudo, velho. Eu ajudo, não importa quem seja, se é rico ou se é pobre. Se tiver nas minhas condições de ajudar, eu ajudo, tá? Bora lá, que o papo é bom. É muito divertido conversar sobre essas coisas. Tá? É muito legal poder eu me sentir na liberdade de dizer que eu me emociono, porque é um sentimento que pra gente da minha idade, da minha geração é difícil, pra homens principalmente, mas eu me sinto bem em compartilhar isso com vocês, tá? Bora diminuir agora e voltar pra nossa atividade. Eu vou ter que pegar mais água, cara, já bebi 1 litro de água aqui só nesse momento de aula, pelo amor de Deus, bicho. Ave Maria. Já vai fazer o que agora, professor? Então, cara, nosso assunto, a gente tem que fechar o assunto. Ah, tem que dar umas dicas para as informações. A gente vai fechar o assunto, gente. Hoje é o último módulo 14. Ele não é um assunto difícil, é um assunto tranquilo. Só que é um assunto teórico. Eu vou falar muito, certo? Aquelas aulas que a gente tem que de vez em quando é desse jeito. Não tem como a gente fugir. Porque a gente trabalha com definições. Mas a gente vai tentar buscar de vocês. Só que antes disso, eu queria relembrar vocês do aviso que eu já dei N vezes, né? Botei no WhatsApp, botei no plural, se vocês receberam ontem. E tô falando hoje. Eu acabei colocando que o conteúdo da avaliação de vocês era para ser o conteúdo de toda a unidade, tá? Só que eu revi e falei, pô, velho, a galera não tá acostumada, é melhor fazer um conteúdo mais tranquilo. E a gente tem poucas questões, são todas fechadas, isso limita bastante. Então, é lembrar vocês que o conteúdo da avaliação de vocês vai do módulo 11 ao módulo 14, tá certo? 11, 12, 13 e 14. Fiquei com soluço aqui, ó, velho. Gente... Tá certo isso? Estão lembrados? No módulo 11, 12, 13 e o módulo 14, que é o módulo de hoje. Sexta-feira, a gente finalizando o conteúdo aqui. Sexta-feira,
aquele Kahootizinho esperto pra gente revisar. Fechou? Aquele o quê? Kahootizinho esperto. Ui, aquele que deu maior BO naquele dia. Isso, do BO Dá mesmo. muito. Tá. Teve gente aí que chega e entrou em paranoia. minha patinha. Não, velho. Teve gente que não aguentou a pressão. Ô, Agora eu professor, fico no que top dia... 5. Gabi subiu pra cabeça. Fica quieto, Matheus. Não Hoje é? que dia? Matheus, tá aí, Matheus, o link do vídeo, cara. Hoje é dia Professor, 9, qual vai ser o dia do negócio? dia 11. Sexta-feira. Dia 11 já... Ah, tá. Dia 11 Eu vou sexta. tentar Tá. chegar a Vou 4 estudar horas. muito. Boa sorte pra porque vocês. só vai conseguir os 150 primeiros carros. Professor, vai ser só Entendi, não. 14 ou todos da prova? Repete aí, Matheus. Vai ser só o módulo 14 ou todos? Não. É revisão para avaliação. Então a gente vai pegar do 11 ao 14. Ó, gente, eu não montei nada ainda, cara. Eu só vou montar para vocês isso daí provavelmente na quinta-feira à noite. Eu não montei nada ainda. Vou fazer eu vou fazer o Kahoot ainda, viu? E aí, no final de semana, no sábado e no domingo, aí eu vou montar as avaliações de vocês. Porque a gente não vai ter mais aula até terminar as avaliações. Fechou? Gabi já anotou a placa Fechou. já. Placa do que, Matheus? Ah, tá. O meu poeira. Ah, tá bom. Aí tá falando com Tá se o Gabi. exibindo demais. Ave Maria. Olha, só Tá digo o chegando pelo menos seguinte. no top 5. Tá me desafiando? Aí Eu quero só ver se o pessoal se desafiando aí. Já tá, nem começou a disputa. Daqui a 2 dias os caras já estão. Nem pesagem do UFC, bicho. Já tá se encarando assim, batendo um teste e querendo. Calma, rapaz. Espera um pouquinho. Bora lá. Em que, gente? Que eu cheguei agora, vocês já estão falando aí. Ô, Kaline, vai ter uma disputa de Kahoot aqui, cara. Aquele quiz. Ah, vocês sabem que Ah, eu vou quero. ganhar. Não sei por que tá discutindo. Ave Maria, Kaline, que autoestima, hein? Isso aí, Kaline. Gosto de gente assim. como é, Kaline, que tu vai ganhar? Ah, tá. Só se virar de cabeça pra baixo. Ave Maria, esse povo aí, viu? Olha. Se eu pudesse, se tivesse em sala de aula, eu pegaria até um prêmio pra essas turmas aí, quem ganhasse. Ah, mas Faz como. um pix. Ave Maria, Pix não. Prêmio financeiro não dá certo, não. A gente não pode atrelar a educação dessa forma, não. Tá? Mas bora lá. Faz um chocolatezinho, sabe? Uma lembrancinha, até rolaria. Se for por dinheiro, eu estudo o dia todo. Não, aí não. Pelo correio, a gente também aceita. Ô, bicho, eu vou pagar mais pelo correio do que o próprio. Vou pagar a taxa do correio. Vai ser mais cara do que o próprio item. A gente considera É mais caro que o próprio item. Bora lá. Bora seguir. Bora lá então, ó, gente. Eu vou trazer as definições pra vocês. Tá tudo certo aí, né? Vocês estão vendo a tela. Tá tudo projetado. Bacana. Eu só vou acompanhar o chatzinho, tá, gente? Pra quem tá falando, vou tentar ir acompanhar o chat pra gente ir vendo o que a gente tá colocando. Cara, a gente vai estudar esse tema aí, ó, clima e meteorologia. Esse assunto, eu tava conversando com a turma do 8º B, e eles me falaram que já foi dado alguns desses assuntos para vocês no 6º ano, tá? E vocês já conhecem alguns desses termos. Isso é bom, facilita um pouquinho. Mas a gente quer trabalhar com as definições, então a gente vai dar um foco nessas definições de meteorologia. A gente vai dar um foco nessas definições e relembrar algumas delas. Então, bora lá. Primeiramente, é justamente isso daí, ó, meteorologia. Galera, quando vocês ouvem esse termo, qual é a definição que vocês me trazem de meteorologia? O que vocês acham que é isso? É tipo o estudo do É o tempo. estudo do clima e do tempo. Tudo do clima e do tempo. Fenômenos atmosféricos. Tem alguém que tá lendo no livro. Ai, É que eu ai. fiz resumo. Aí, ó, tá vendo? Vixe. E aí já tá mostrando. Aí é a pessoa que tá se preparando já pro Kahoot, rapaz. Vocês estão ficando pra trás já aí, ó. A gente já tá fazendo resumo quando vocês aí nem sabem qual é o tema. Mas é justamente isso daí, ó. De uma forma resumida. Vai ser esse módulo, o módulo 14? Não, mas esse vai cair questão dele, né? Vai cair questão. Todos da prova. É. Tá. Estudo dos fenômenos
atmosférico e suas variações. Então, quando a gente fala de meteorologia, a gente fala disso. Aí a questão básica, a atmosfera. Eu vou pegar até uma imagem aqui, ó. Atmosfera. O que é essa bendita atmosfera? Galera, a atmosfera nada mais é do que todo o espaço que está entre o espaço e a Terra. Então, aonde tiver ar, nós chamamos essa região de atmosfera. Dá até para fazer trocadilho. Atmosfera. Tá vendo? Então, deixa eu ver uma imagenzinha simples. Vou pegar essa daqui que eu gostei dela. Então, a atmosfera é justamente o espaço entre a Terra, tá? E o espaço mesmo sideral. Então, essa região toda aqui, ela tem ar. E ela é chamada de atmosfera. Claro que existem diversas classificações, mas a gente não vai se esquentar com as classificações da atmosfera. A gente só precisa saber que ela existe, tá? E mais ou menos como ela se localiza. Certo? Pronto. Acontece que esses pontos especiais, eles trazem e dão a definição para a gente são as informações importantes para a gente conseguir descobrir qual é o clima de um lugar. A gente consegue prever o tempo com isso, tá? Então, graças à atmosfera, é que a gente consegue fazer a previsão do tempo. Só que a previsão do tempo, ela não acontece do nada. Ela precisa ter alguns fatores e no estudo dessa atmosfera, a gente junta esses fatores e aí consegue ter uma ideia do que pode acontecer. Tal que o termo de previsão do tempo é uma pré-visão, é uma visão antes que aconteça, tá? Do clima. E essa previsão, claro, que a tendência é que ela não seja exata, que existe a possibilidade de erro. Só que existe, pelos tempos que se tem de análise, de observação, a gente já consegue chegar a algumas pré-conclusões de possibilidades. Então o cara diz, existe uma grande possibilidade de chover, existe uma pequena possibilidade de chover, tá? Ou seja, se ele fala que tem uma grande possibilidade de chover, é bem capaz que chova. Não quer dizer que vai chover, mas é bem capaz que chova. Por quê? Porque apesar de todos esses estudos, um estalar de dedos muda o clima e a gente não consegue perceber. É que nem aquele dia. Em Coité, esses dias, tá parecendo... Tá de dia. Tem dias que tá amanhecendo, que parece que vai ser aquele sol de lascar. Mas não deu nem 9 horas, já tá chovendo. Assim como tem dias que parece que vai ser aquele frio de lascar. E deu 8h30, já tá aquele solzão. Certo? A gente tem uma previsão, mas a gente não consegue fixar essa previsão. Quais são os elementos que ajudam nela? Que são fenômenos que estão envolvidos com o estudo da atmosfera. São temperatura, tá? Outro fenômeno é a própria pressão atmosférica, certo? Tem a velocidade dos ventos, tá bom? E temos a umidade do ar, certo? Então a gente tem aqui alguns elementos aqui, simplesmente elas vão interferir diretamente no processo de tempo, de clima, tá? E aí observe que com algumas dessas coisas a gente já consegue até imaginar, tá? Eu não botei aqui, não botei nuvem, por exemplo, mas a observação das nuvens entraria nesse bloco. Você olha você acordou aqui de dia. Aí a temperatura está bem diferente da que você está acostumado. Ela está frio, certo? Você vê que está ventando muito. Você sente que o ar está mais úmido. Quando o ar está mais úmido, quando você respira, você sente um ar mais frio entrando no seu nariz. Você olha para o céu e as nuvens não estão brancas, elas estão acinzentadas. O que isso significa, gente? Qual é o que você imagina que vai acontecer? Vai cair toró. Vai chover. E o oposto? Quando o clima está quente, né? E não está ventando, até mosca não está voando assim livre sem sentir vento, tá? E a umidade do ar, ela está tão seca que quando você respira assim, chega a resseca o nariz todo. Até algumas pessoas têm sangramento no nariz de tanto que resseca. O que é que você imagina que vai acontecer? A nuvem no céu, nem nuvem tem, o céu está azul completaço. A gente imagina Que o céu tá. que, eu vou até ver aqui. Vai fazer calor. Tá com clima bom. Tá com clima de calor.
Mas assim, você já consegue imaginar como é que vai ser a temperatura do dia, né? Você já tem uma noção. Então, essas características, elas levam para essas previsões. Claro que quando a gente vê a previsão do tempo e tudo mais, não é aquela previsão simplesinha que você vê aqui, como eu tô falando, que você olha, que aquele tio sabe e fala, meu joanete tá doendo, vai chover hoje, viu, gente? Não é esse tipo de previsão. Tá? É uma previsão baseada em muita ciência para conseguir chegar nela. Minha mãe, quando tá muito calor, ela fala, tá muito calor é porque vai chover. É. Minha avó também é assim. Cara, eu ouço muito essa informação, mas assim, tem uma coisa que a gente diz quando tá muito calor, na verdade, é quando tá muito abafado. Já sentiu aquela sensação de abafamento, assim, que você fica, que tá Sim. aquele negócio que, nossa, dá até agonia, né? A gente fica agoniado. Já viu o pessoal falando que quando vaca deita, parece que chove. É, tem umas coisas dessas, pô. Aí eu acredito, mas isso é verdade, porque sempre que eu vejo uma chove, mas tudo bem, né? Mas assim, não é porque a vaca, tipo assim, não seria o contrário? Eu acho estranho, porque quando a vaca deita, chove. Aí tinha esse de. Tem um termo que dá quando a gente tem uma experiência, essa experiência, a gente sintoniza ela como se fosse sempre. A vaca deita várias vezes, várias vezes. Quando o clima tá muito quente, o chão deve estar quente, ela não vai deitar no chão quente. Se o clima tá mais ameno, o chão tá melhor pra deitar, ela vai deitar. Sabe? Vários fatorizinhos assim. E aí, Então deve ser bem coincidência. muito dessas coisas são coincidência, gente. Muitas dessas coisas são coincidência. Só que a gente leva como se fosse a verdade absoluta. Eu acho muito legal isso. Tá? Mas assim, eu sou desse também, viu? Que eu olho assim e falei, vai chover aqui, ó. Tá muito quente, vai chover amanhã. Eu também sou desses, tá? Eu falo essas coisas também. Agora eu quero que vocês me deem o seguinte, eu quero que vocês me diferenciem. São duas informações importantes pra gente poder ir pro bloco, esse bloco maior de clima e meteorologia. Clarinha, sem olhar o resumo, Clarinha. Pelo que eu lembro, clima é tipo assim, clima tem tempo, por exemplo, tá o tempo chuvoso, então é o que tá acontecendo naquele momento. Tá. O clima é a média, tipo, Em 30 anos. tropical, essas coisas, que é a média do tempo no negócio lá e é mais ao longo do tempo, é contado grande espaço de tempo e tempo em um tempo menor. No caso, o tempo é momentâneo, como tá no momento. E clima é um estudo da média de temperaturas e os negócios lá, a umidade do ar e tal. Tem alguém 30 lendo o anos. livro. Tem alguém lendo o livro Ei, aqui, não tô viu? no livro, não. Tem Eu não alguém tô lendo o lendo, livro. não. Tem alguém lendo o livro. Tá? Justamente, ó. Não é só você não, viu, Clara? Aí, ó, teve a Ana Gabriela também, já tá, e Kaline já tá querendo aí a disputa do Kahoot. Cada vez esperto mesmo. Não é? Pegando no flagra. Ô, Gabriela, se você tivesse falado dos 30 anos, eu até cairia, mas tu falou 30 anos. Mas é que eu já li o módulo. Eita, Eu já li esse o povo. módulo, eu sei que é 30. Esse Não, povo é eu também ditado. não li módulo não, mas eu sei que é 30 anos, que eu já estudei no passado. Ó, tá vendo aí, gente? O pessoal tá estudando desde o ano passado pro Kahoot de sexta-feira. Pense que esse povo. Rapaz, eu nem imaginava que ia fazer. Isso aqui é preparação, bicho. Que orgulho dessa preparação dessas meninas, pô. Que orgulho. Vamos lá. Quem foi que ganhou o último, gente? Kaline, eu acho. Eu. Aí, tá vendo? Ah, por isso, tá se preparando já há muito tempo aí, ó. Tá brincando com ela. E vai perder do mesmo jeito. Oh, ela ganhou o Não último, ficou nem viu? no top 3, baixa tua bola aí. Ela. Ih! Aquele assunto era complicado, aquele assunto Farpas. era complicado. Esse é de boa. Farpas. Bora lá, ó. Outra coisa, o Kahoot vai ser menor, né, gente? Que é 50 minutos de aula. Eu vou botar até questões a mais uma hora eu vou ter que encerrar por causa do tempo, tá? Da aula. Vamos lá. É exatamente isso, gente. A diferença de clima e tempo é a diferença com que os dados são organizados. No tempo, é a condição atmosférica agora. Entendeu? Tá chuvoso, tá quente, tá frio, tá nublado. É o que tá acontecendo agora, tá? Já o clima é uma média desses acontecimentos. Ele pega em uma determinada regiãozinha fechada, por exemplo, aqui em Coité, e ele começa a medir temperatura, começa a medir usar o pluviômetro para medir a pluviosidade, começa a medir a velocidade dos ventos, começa a medir tudo. E aí faz uma estatística da temperatura do clima da região durante bastante tempo, certo? Após essa concentração de dados, que aí sim pode ser até 30 anos, o que acontece? Você consegue ver quais foram
os dias que mais se repetiram de clima. E aí consegue tirar uma ideia de se o lugar ele é muito quente ou ele é muito frio. E aí você cria toda a estrutura, né? É um clima semiárido, é um clima árido, é um clima chuvoso, é uma região de clima seca. Tá? Você consegue montar uma história que faz sentido para o ambiente. Por exemplo, a gente está na região, a nossa região, o clima daqui é semiárido. É um clima, isso vocês estudam lá em geografia, né? Essa parte. É um clima semiárido. É um clima que tem uma quantidade de chuva, só que tem uma quantidade de chuva menor do que as regiões normais, mas tem mais chuva do que algumas regiões mais severas, como a região árida, tá? Que é mais para o centro do Nordeste. Certo? Então é isso. Em definições, tempo são as condições atmosféricas em determinado tempo, tá? Determinado momento. Tá? E clima é a média das condições atmosféricas mais frequentes em determinada região ao longo de 30 anos. Pronto. Tá? Basicamente é isso daqui. De forma resumida, simples e didática. Certo? Pronto. Essas definições decididas, agora a gente vai trazer outros termozinhos. Tá? São termos mais tranquilos? Talvez. Mais difíceis? Acho que não. E a gente vai precisar entender como é que funciona elas. A gente vai falar agora justamente desses fenômenos atmosféricos. Tá? Gente, o que é um fenômeno atmosférico? E aí? O que é um fenômeno atmosférico? Não tenho ideia. Não sei explicar. Eu sei que existe, mas não sei o que é. Fenômeno que acontece na atmosfera. Exatamente. Bingo. Simples. Não é? É autoexplicativo. Então, um fenômeno atmosférico nada mais é do que um fenômeno que acontece na atmosfera. Para as palavrinhas mais bonitinhas, eu posso dizer que é o processos naturais que ocorrem na atmosfera terrestre. Tá vendo? Então, as coisas que acontecem na atmosfera terrestre nós chamamos de fenômenos atmosféricos. Vocês conseguem me dar exemplos de fenômenos atmosféricos, gente? A formação das nuvens é? Sim, formação das nuvens. Raio, Não ouvi, Clara. Chuva. raio, trovão, sei lá. Raio, trovão. Se acontece, é um fenômeno que acontece na atmosfera, ele é um fenômeno atmosférico, muito bem. Raio, trovão, chuva, A formação das chuvas. formação. São alguns dos fenômenos que a gente consegue descrever e montar, tá? Como fenômenos atmosféricos. Bora então trazer essas definições de forma mais clara para vocês. A primeira, nuvem. Gente, como é que se forma a nuvem? É tipo. Evapora, eu acho que é isso. A água do mar, dos rios, do negócio lá. E aí sobe. Quando sobe, condensa na atmosfera e vira nuvem. Tem sentido. É tipo isso. Vocês já pararam para imaginar por que tem água que fica lá no céu, que a água cai do céu? Água pesada, aquele negócio pesadão, fica lá em cima e cai. Tipo, Sei parece que tem um reservatório de água no céu, né? Ah, eu acho que eu lembro disso. É porque sobrecarrega e deságua? Mas como é que sobrecarrega? Pensa aí, porque é o seguinte, quando chove, não vai caindo gotinhas de nada em nada. Cai aqueles catatal de chuva que parece que abriram uma torneira gigantesca lá no céu e estão despejando o porque ela tanque não tá inteiro. em estado líquido quando ela tá lá em cima? Você acredita, Kaline, que você encontra água até no estado sólido lá em cima? Meu Deus. Ah, Então, tá. É uma viagem É no isso. percurso que ela vem coisando? Não. Você encontra no estado líquido mesmo, no estado sólido lá. É uma viagem isso, né? que louco. É uma viagem. Eu sempre viajei. Falei, velho, que viagem, velho. Tem gelo no céu. Só que tem dias que chove. Aqui, não sei, aqui na região não é muito comum, mas tem lugares que chovem granizo, chove gelo. É bem curioso, né? Assim, eu não sou um expert para entender direitinho como é que acontece todo esse formato.
Eu sei que a formação de nuvens, a aglutinação das moléculas de nuvem, é devido a uma composição, a um elemento químico que tem na natureza, que ela junta as gotículas, aí elas conseguem juntar, chega um momento que junta num peso, ela simplesmente não aguenta mais, a gravidade não aguenta e ela cai, tá? Basicamente. Lá não existem torrões de gelo, existem pedacinhos minúsculos que conseguem flutuar ainda. Mas Então, tem ele mais detalhes ainda. flutua, mas é quando ele fica pesado, ele cai. Ele cai, é. Basicamente, o que é a nuvem? A nuvem ela é formada por vapor de água presente na atmosfera. Inclusive, a gente tem muito mais do que a gente imagina, viu? Que sofre condensação. Então, ele vai condensando, ele vai formando as nuvens. Quanto mais condensado, as nuvens vão ficando cada vez mais com aquela característica. Tá bom? Ó, quer ver uma coisa curiosa também? Deixa eu pegar aqui minhas anotações para ver. A gente consegue, devido a esse grau de condensação, a gente consegue visualizar e identificar a possibilidade de chuva e não chuva. Diferença de nuvem de chuva. Deixa eu achar a imagem legal aqui. Certo? A gente consegue verificar que, de acordo com a cor que a nuvem vai pegando, a gente vai visualizando a possibilidade de chuva. E, ó, gente, existe um estudo que diz os diferentes tipos de chuva. Por exemplo, aqui, ó, olha essa nuvem aqui, ó. Vou botar ela grandona aqui para vocês verem. Oi. Isso aqui tem bastante água condensada, cara. Tá prontinha para poder começar a desabar na cabeça da gente. E fazer com que algumas pessoas tomem banho de chuva, enquanto outras pessoas fiquem com medo da chuva. Curioso, né? Ou fiquem deitadas embrulhadas assistindo. na chuva. A melhor parte, né? Uma pipoquinha, um filmezinho bom. Inclusive, recomendo pra vocês. Olha, rapaz, eu gosto muito desse cara, velho. Tem um filme na Netflix chamado Cabras da Peste. Assista. Ai, muito demais. bom, gente. Assista. Incrível. Eu assisti com meu pai e minha mãe. É aquele que fez o Alto da Compadecida Eu só também, lembro né? disso. Mas tem Matheus Mastergaile. Mas ele tem o Edmilson Filho. Edmilson Não, Filho. Celestina é incrível. É, né? Celestina na casa. Edmilson Filho, ele tem uma sequência de filmes que eu virei fã dele. Eu gosto desses filmes da pegada dele. Que é comédia pra se divertir apenas. Não é lição de moral nem nada. É só pra você se divertir. E ele fez Cine Hollywood. E fez Shaolin do Sertão. É muito legal os filmes dele. Eu gosto muito, tá? Super recomendo. Aí já recomendo esse pra vocês, tá? Pode assistir. Cabra da Peste. Recomendação, selo de qualidade do professor de ciências, ó. Tem meu selo de qualidade. Eita, tá com moral. Ave Maria, bicho. Eu recomendo demais, viu? Qualquer filme de Edmilson Filho é divertido. Então é o seguinte. E aí, ó, não só eu, você viu que seus colegas já falaram que realmente é bom. Bom, bora lá. Umidade do ar e chuva. Galera, umidade do ar é o seguinte. É mais ou menos a quantidade de partículas que a gente consegue perceber que tem no ar da água. Certo? E aí, essa umidade é justamente ela que vai fazer com que as nuvens ganhem essa característica ao se condensar e comece a fazer o processo de chuva. Então, definindo de forma tranquila, posso dizer para vocês que ele está relacionado com a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Basicamente. O que é que a gente tem a mais quando a gente vê que essa quantidade de vapor de água na atmosfera a gente consegue perceber? Quando vocês ouvem, por exemplo, a umidade do ar está 95%, a umidade do ar está 50%, está 80%. Essa umidade do ar é justamente a quantidade de vapor de água que tem. Então, naquele ar ali, tipo, 50% é água, 90% é água. Tá? É curioso isso, mas é justamente essa a porcentagem de umidade do ar que ele dá. Lugares bem úmidos, a gente sente, quando vocês respiram, o ar chega a vir mais geladinho. Certo? E quando você está num lugar que tem baixa umidade, o ar ele chega mais quente. Você sente o ar quente entrando pelo nariz. Lugares que tem baixa umidade, as pessoas têm esse sangramento nasal devido ao ressecamento da mucosa do nariz. Lugares que tem muita umidade, você não sente isso. Mas curiosamente, quando você está num lugar que está muito úmido, você já passaram por isso. Sabe aqueles dois tipos de sol que a gente pode ter? Aquele sol que você sente que simplesmente o sol evapora, você fica de boa.
Mas até aquele sol que fica no seu corpo que você fica todo grudento, sabe? Que a pessoa fala assim com você. Chega a palavra que a pessoa fala gruda, de tão grudento que você tá. E até a roupa que você pega assim, né? Já passou por isso aqui, gente. Aqui já teve isso. Já você tá suado, a roupa chega, incomoda assim, tão grudenta que ela tá no seu corpo. Nossa, é horrível. Isso acontece quando você tá em lugares muito úmidos. Como se o suor não evaporasse. O suor não evapora porque tem muita umidade no ar. Então não tem como ele evaporar pro ar. Ele fica no seu corpo. Quando você está em lugares muito secos, o suor evapora. Aí você já não sente essa sensação. Tá? Aí quando a gente tem lugar, quando a gente fica assim, a gente se sente muito sujo, né? Nesse ambiente. Como se a água tá assim, a gente se sente sujo demais. Aí a pessoa toma banho. Aqui, coitado, teve dias que eu tomei 3 banhos, cara. E olha que eu não gosto de banho. Tomei 3 banhos, pô. Eu não gosto de banho. Um banho por dia tá bom. Eu até Eu gosto. sou assim só no também, sábado. professor. Mas eu tomei 3 banhos de dia. E digo mais, outra coisa, tomei banho frio. Eu não gosto de banho frio também não, viu, gente? Eu tomei banho frio. Banho frio pra mim só de açude e cachoeira. Também. Bora lá. Mas tem dia que tá muito calor, que não tem como tomar banho. É isso, pô. E eu passei por essa situação. Quando a gente, o calor, na verdade, junto com essa umidade, né? O sol fica grudado no nosso corpo, que a gente fica todo grudento. É esse sol que a gente... É referente à alta umidade do espaço, né? E aí é esse que faz a gente tomar mais banho. Bora lá. Outras informações. Quanto maior a umidade, maior a possibilidade de chuva. Se o ambiente está muito úmido, significa que tem muito vapor de água no ambiente. Então, se tem muito vapor de água, uma hora esse vapor vai cair, velho. Então, quando ele cai, cai com Pergunta, chuva. professor. Vai lá. É verdade aquela coisa que, tipo, litoral, coisa de praia e tal, chove por causa disso? Sim. Chove, tipo, é uma chuva passageira, choveu ali 2 Chuva minutos, de parou, verão. agora abriu o sol. É devido à umidade. Situação de umidade. Só que é o seguinte, além disso, a gente vai falar sobre frente quente e frente fria. Tá? Aí quando a gente falar sobre isso, aí você vai entender. Por exemplo, uma chuva muito forte, aquela chuvão pesado, é causado por frente fria. Uma chuva leve, que é a chuva de verão, ela é causada por frente quente. Entendeu? Mas eu vou explicar direitinho o passo a passo disso. Tem até no livro de vocês, tá bem legal no livro, inclusive. Aí eu vou trazer para vocês. Para fechar aqui, ó, a quantidade de chuva em determinada região é medida pelo... Vou até botar maiúsculo aqui, ó. Pluviômetro. Certo? Vocês sabem o que é um pluviômetro, pessoal? Vocês têm noção do que é um É um pluviômetro? negocinho, tipo, eu acho que é isso, né? Que é tipo, pelo menos o que tem ali na frente do terreno de casa é um negócio meio laranja, um potinho, que aí tem um cisquinho, aí chove, você vê quanto que choveu. Tem na frente da sua casa? Não na frente da minha casa, é porque, tipo, é o terreno do meu tio, aí tem um lá. E tem um na fazenda. Eu só conheço por isso. É isso mesmo, cara. Aqui tá um exemplo de um pluviômetro, tá, gente? Esse aqui é um pluviômetro. Vocês já ouviram aquelas notícias, né? Quando a gente ouve o clima. E hoje vai chover, a previsão de chuva por mês é de 200 milímetros. Mas só ontem choveu 150 milímetros. Já viram essas frases? Eu não entendo como é que eles calculam os milímetros antes de cair. É previsão. Pelas condições se prevê essas quantidades. Mas geralmente, quando se vê a previsão mensal, é porque tem 30 anos medindo chuva naquele mês. E aí você faz a média desses 30 anos, entendeu? E divide. Aí você imagina. Quando ele fala média, é que geralmente ele chove em média esse valor. Não quer dizer que vai chover essa quantidade. Tem meses que vai chover mais, tem anos que chovem mais, tem anos que chove menos. Mas ele dá uma média, entendeu? Ele não vai chover isso. Ele prevê que a média é essa. Então vai chover próximo disso. E é isso aí, gente. Esse tubinho, ó, chove, a água cai aí dentro e simplesmente ele mede os milímetros. É assim que se mede a quantidade de chuva na região. E aí, por que isso é importante? Porque eu penso o seguinte, ó, olha o tamanho do tubo, olha a profundidade. Cada região vai ter uma quantidade diferente e aí é medida também em milímetros, porque ele não mede o volume, ele mede a proporção. E aí, quando ele vê que caiu, por exemplo, 10 milímetros de chuva no tubinho desse, significa que na região toda, para cada 1 centímetro quadrado, choveu 1 centímetro de água. Entendeu?
Então, é uma quantidade absurda de água 1 milímetro. Quando a gente vê no espaço grande. Tá? Aí quando você vai calculando, você vai ter uma noção de quanto é que chuva que cai. Mais ou menos dá para prever quanto de água caiu no lugar só através desse cálculo aí. Tá? Isso ajuda a ver as intensidades da chuva. É com isso que a gente descobre quais são os meses mais chuvosos, quais são os meses menos chuvosos. A gente vê nossos meses agora, né? Apesar que ano passado, mês de maio, choveu horrores. Tá? Esse mês é o mês que tende a chover. Mês que vem. Essa é a virada agora, né? Aqui em Coité, eu lembro que teve ano passado, eu acho que ficou praticamente 2 meses chovendo todo dia. Então é dessa forma aqui que se descobre a quantidade e intensidade de chuva de cada região. Tá? Através do pluviômetro. Uma outra coisa aí que talvez alguns de vocês não lembrem. Deixa eu pegar minhas setinhas aqui. Vou pegar aqui, ó. Eu peguei meus pontinhos aqui, que é eles que eu estou usando para poder acompanhar aqui a escrita. Aqui, pronto. Pronto. Agora a gente vai falar de um outro negocinho bem curioso. Que nós chamamos de raios e trovões. Alguém aqui já assistiu Castelo Rá-Tim-Bum? Infância. Minha infância, cara? Foi a minha infância. Eu nunca assisti, eu não tenho infância, porque não é possível. Meu Jesus, gente, Castelo Rá-Tim-Bum. Teve aquelas conspiração de Rá-Tim-Bum, era uma coisa meio... Sempre tem essas besteiras. Gente, Rá-Tim-Bum é da minha infância mesmo. Eu acordava, fazia minhas coisas, no final do dia, ligava a TV pra assistir Castelo Rá-Tim-Bum. E os episódios eram feitos nessa época, tá? Eu sou fã do Ratinho até hoje. Quando não tinha nada pra fazer. Eu sou fã do Ratinho. Eu assistia antes do Castelo Rá-Tim-Bum, tinha o Rá-Tim-Bum. Eu assisti o Rá-Tim-Bum, cara. Senta que lá vem história. Aqui no Safari agora, eu lembrei, eu assistia também. Senta que lá vem história. Aí viu o Castelo Rá-Tim-Bum. Eu adorava o programa. Adorava mesmo. Eu sou fã do rato, né? Como é o nome? Cadê a música do rato aqui? Peraí, tá? Rato, banho, Rá-Tim-Bum. Aqui. Ave Maria, não ouvi foi pouco essa música. Pera ainda. Cadê aqui? Como é que eu boto para transmitir essa tela aqui? E o professor tá se perdendo aqui, mas tudo bem. Vou parar a apresentação, vou botar outra aqui só para vocês verem isso aqui, né? Porque, pô, essas coisas aqui, velho. Mas é a minha época, ó. Ah, o ratinho. Ave Maria. Bora, nostalgia. Tomava banho e fazia um bocado de coisa. Eu achava incrível como eles faziam isso, cara. Ó, peraí. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Lava, 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 orelha, outra orelha. Lava, 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 testa, bochecha, lava o queixo, lava até meu pé, meu querido. Ele não tem pé, cara. Imagina esse pé dele. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de pipi. Adorava, velho. Eita, como gostava desse desenho. E a TV Cultura, gente. TV Cultura era incrível. Ainda não acabou, não. Vem cá, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali faz. Eu tomava banho cantando essa música aí, ó. Banho é bom. Banho é bom. Banho é muito Ai, bom. meu Deus. Agora acabou. Pronto. Eu esqueci de uma coisa que eu assisti também. Tá vendo aí, cara? Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, mas voltando, não é porque eu falei Castelo Rá-Tim-Bum e saí no ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Seguinte, cara. Tem um personagem lá que é o tio Vitor, não é ele? Raios e trovões! Toda hora que ele tá nervoso, ele fala essa fala. E aí começa a ter raios e trovões no ambiente, né? Gente, como é que surgem os raios e os trovões? Como é que eles acontecem?
é que vocês conseguem me dizer o que é o raio e o que é o trovão? Hã? Ai, não tenho ideia do que é, não. Tipo, a gente vê Nem só. ideia. Até hoje eu não sei dizer, tipo, qual é. Professor, relâmpago, trovão, qual a diferença? Até hoje eu não sei. Relâmpago é um raio, né? Trovão é o trovão. Da forma mais simples Sim, possível. aquele que clareia tudo. A mais simples possível. O raio é o raio, literalmente aquela faixa de luz branca que você vê que reflete para você. O trovão é justamente o que vem com esse raio, que é o barulho. Tá? Eu ia falar agora que eu já vi em algum lugar que o trovão é o barulho que vem depois e o raio é a luz. Isso mesmo, cara. É isso mesmo. Mas agora, como é que ele acontece? Quer ver um fato curioso? Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, se vocês não sabem. O raio é um bicho muito maluco. Inclusive no Brasil, é um dos lugares que mais tem cai raio no planeta. O raio, ele pode ir, o comum, né? Que a gente vê da nuvem pro chão. Não tem esse raio? Tem um raio que vai do chão para a nuvem. E tem um raio que vai de uma nuvem para outra. Tem várias formas de raio. Outro fato curioso. O raio, ele sempre vai buscar a menor distância possível para chegar no chão. Ou para conseguir eliminar a sua carga elétrica. Tá? Então, por isso que a gente fala, quando tá chovendo muito, ficar em praia é perigoso. Por quê? Porque na praia, cara, ó, da praia até o infinito da praia lá, você vai ser o ponto mais alto em contato com o solo. Tá? E aí, a chance de o raio vai procurar sempre o lugar mais perto dele. Ele é preguiçoso, ele não vai querer chegar até o solo, ele vai procurar o lugar que estiver mais perto para ele. Se você tá na praia, ó, mas eu só tenho 1,5 metro. Mas é 1,5 metro mais perto, ele vai em cima de você, ó. Puf. Certo? A tendência é que ele vai buscar o ponto mais perto. É por isso que a galera fala, evitem ficar embaixo de árvores, essas coisas mais. Eu ia perguntar sobre esse negócio da árvore. É, porque ele é o ponto mais perto do solo, ó. Entendeu? Conta disso, cara. Não tem os para-raios? Vocês já ouviram falar dos para-raios, né? São hastes de ferro de tamanhos grandes, geralmente ficam em cima de prédios. E quando tem um raio nessa região, a tendência é que o raio vá para esse lugar, porque ele é o ponto mais alto naquela determinada região. Tem até um cálculo que diz o quanto o raio protege uma região. Mas bora lá agora entender o que é um raio. Bora lá. O raio é formado pela descarga elétrica dentro de uma nuvem entre nuvens nuvens e o solo. Então, ele é literalmente a descarga elétrica. O que acontece? Lá nas nuvens, como eu falei para vocês, formam gelos. Há um atrito desse elemento lá dentro. Então, há um atrito deles. E aí, quando tem esse atrito, a gente começa a formar cargas elétricas. Já viram aqueles experimentos que a pessoa passa a caneta no cabelo? E aí, o que acontece? Sim. Ela pega assim e coloca e pega as furinhas. Esse atrito, ele está tendo troca de carga elétrica. Ou seja, o seu cabelo está tirando a carga, está tirando os elétrons está botando elétron na caneta e a caneta está ficando com carga elétrica. Quando você encontra no papel, esse papel ele vai se sentir atraído para juntar com essa caneta devido a essa carga. Tá? É isso que acontece. No raio é a mesma coisa. Só que são toneladas de água, gente. Toneladas de coisas que estão fazendo isso. Então, é como se você estivesse esfregando 1 trilhão de lápis em 1 trilhão de cabelos ao mesmo tempo. Depois você vai juntar tudo. Tem uma carga elétrica muito grande. E aí ela precisa, quando ela chegar a uma quantidade absurda, ela precisa descarregar. E aí ela vai buscar a forma mais eficiente de descarregar, que é trocar com um ambiente que tenham cargas opostas e descarregue. O solo é o principal ponto. O planeta em si, o planeta tem tudo, então ele é o lugar perfeito para descarregar. É por isso que a gente vê esses raios nesse sentido. Por conta disso, a gente também tem um raio no sentido contrário, que ele segue esse raio. Existe raio que sai do solo e vai para a nuvem, para fazer esse equilíbrio também. Tá certo? Então é isso que acontece. Devido a esse atrito, vai criar cargas elétricas diferentes e uma hora fica tão tenso, fica tão nervoso que explode. Eles ficam nervosos e não aguentam mais isso, pá! Solta o raio. Tá? Chega no limite e solta o raio. Certo? É isso que acontece. Já o trovão. Eu consigo, calma. É um T só, pronto. O trovão é o barulho
causado pelo aquecimento do entorno do raio, fazendo com que o ar se expanda, provocando o estrondo. Certo? Não entendi nada do trovão. Entendeu nada, né? Quando o raio cai, ele tem uma quantidade grande de energia. Essa quantidade grande de energia, ela é tão forte, gente, que ela aquece a região dela de uma forma muito surreal, de tão forte que é. Então aquela região toda ela aquece. Quando aquela região aquece, o ar ele se expande. E se expande rapidamente. Sabe aquelas cenas que você vê o cara tá correndo do carro e tem uma bomba, o cara tá correndo, a bomba explode e o cara sai voando. Uau! Cada bomba? No Minecraft, quando você tá perto de uma TNT que você voa. E Minecraft faz isso também, né? Mas eu falei mais de filme, mas não conheço Minecraft, né? Quer dizer, conheço, mas não sei jogar. Mas segue nessa linha, você voa. O que acontece? Aquilo ali é que o ar ele se expande rapidamente na bomba. E essa expansão, ele vai te empurrar. Acontece a mesma coisa no trovão. Quando o raio cai, ele aquece tanto que o ar se expande. E quando ele se expande rapidamente, ele forma um espaço vazio. Esse espaço vazio ele precisa ser preenchido novamente. Porque não existe espaço vazio na nossa natureza. Abrir espaço vazio, ele preenche novamente. Então, essa abertura e esse preenchimento rápido é o que faz o barulho. Faz bom. Então, o ar, ele se afasta e depois ele volta de novo. Isso. Assim, ó, só que assim, a gente tá fazendo devagarzinho. Ele tá assim, ele faz isso. Aí ele esfria e volta. Puf. Aqui, cara, acontece isso tudo aqui em microsegundos. Então, é uma coisa que acontece com a intensidade, com a quantidade tão grande, numa velocidade tão rápida que faz um barulho enorme. Uma bomba quando explode, aquela bomba vai bum. O que significa isso? É a mesma coisa. Ele está expandindo, nesse caso não vai ter um aquecimento do ar como a gente viu. Mas ele expande o ar e ele abre um espaço que não tem nada. Aí, quando ele abre esse espaço, instantaneamente ele volta. Ele abre, e volta. Esse abrir e esse voltar faz o barulho. Um experimento que dá para fazer com a mão de vocês em casa. Sabe? Em casa não, né? Quem foi pra piscina, que já teve experiência com piscina, que tem piscina em casa. Quando você bota a mão na altura da água, assim, e com toda a força que você tiver, empurre o máximo que você conseguir. Quando você empurra, você vai ver que você cria um buraco. E esse buraco, ele rapidamente, ele é entrado pela água. Puf. Você percebeu que na hora que a água entra, ela faz um barulho? Faz um pop. Esse barulho é justamente isso. Só que é o seguinte, eu tô falando de uma bomba, eu tô falando de aquecimento, e isso vai fazer numa proporção muito maior, um volume muito maior. Aí faz um barulho muito maior. É basicamente isso que acontece. Simples, né? E aí tem um segredo. Sabia que dá pra você saber mais ou menos a qual distância o raio aconteceu de vocês? Dá pra calcular isso? Como? E é um cálculo besta. Dá pra você saber, eu já fiz isso tanto na minha infância. Meu pai que me ensinou. Dava pra você saber, gente, se o raio, se a chuva tá se afastando ou se ela tá se aproximando de vocês. Claro que isso é conhecimento popular, viu, gente? Eu não vou confirmar pra vocês que é conhecimento científico, é popular. Como é que faz? Cara, o raio, ele anda na velocidade da luz. 300 mil metros por segundo. Então, se piscou, você já viu, exatamente naquele segundo. O barulho do trovão, ele anda na velocidade do som. Que é aproximadamente 300 metros por segundo. Certo? Então, quando você vê um raio, aquele raio bonitinho, tchum, aí você não ouve nada. Depois de tempo você não ouve o barulho? Bum! Porque esse tempo que o som levou para chegar em você é mais ou menos você pode calcular a distância dele. Como? Cai o raio. Tchum. Assim que você viu o raio, você começa a contar, usa o cronômetro. 1, 2, 3, 4, aí, 4 segundos. Cada segundo, esse som estava viajando a 300 metros por segundo. Então, você multiplica 300 por 4. Dá 1.200 metros. Então, tecnicamente, aquele raio está aproximadamente 1.200 metros de distância de você. Aí, Nossa, que incrível! Aí, cai outro raio. Aí você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bum! 6 vezes 3. 6, 12, 18. 1.800 metros. Ele está se afastando de você. Não é curioso? Próxima vez calculem. Vai calcular, gente. Vai calcular.
Eu acho super legal esse tipo de... Eu passo a vida inteira isso quando tá chovendo. Eu falei, pô, se essa chuva tá chegando aqui, chover. Eu acho muito legal isso. Pronto. Mais um blocão de informações, fenômenos atmosféricos. Agora a gente vai falar sobre pressão atmosférica. Bom, o que vocês acham que é pressão atmosférica, gente? Definição de vocês, vai lá. Não ia Eu falar não a se mesma definiu o que é isso, não. É a pressão que tem na atmosfera, é isso. Isso mesmo. Roubou minha resposta. Eu ia falar agora, eu ia falar a mesma coisa que eu falei, não foi na... Fenômenos. É isso mesmo. É a pressão atmosférica. Vocês sabem o que é pressão, né, gente? Sim. Afinal de contas, o Kahoot da última vez deixou bem claro o que é pressão, porque teve as pessoas que não conseguem trabalhar sob pressão. Não foi, Sara? Teve as pessoas, não sei quem foi, não queria falar o nome de ninguém, né? Só queria... Mas tudo bem. Então teve as pessoas que falavam isso. Cara, a pressão é isso. Essa analogia serve pra qualquer coisa. É pressão, cara. Quando alguém pega seu braço e aperta, isso aqui é uma pressão. É isso que acontece. Pressão atmosférica é isso. Só que a gente não percebe, mas vocês estão no lugar que tem toneladas e toneladas de ar em cima de vocês. E um catatal de ar em cima de vocês. E esse ar está fazendo uma pressão sobre você. Isso é uma pressão atmosférica. Tá? E essa pressão, ela tende a diminuir de acordo com que você vai subindo. Quanto mais você sobe, a pressão ela vai diminuindo. Isso acarreta coisas bem curiosas. Por exemplo, você sabia que a água ela ferve a 100 graus Celsius, não é? A gente bota água para ferver, ela ferve a 100 graus Celsius. Quem não fez esse experimento, consiga um termômetro culinário e faça. Isso é verdade, acontece. Pode ter uma pequena variaçãozinha, porque os termômetros que a gente usa, eles não são perfeitos. E claro que a gente não está no nível do mar, literalmente. Quando você vai subindo, a temperatura da água ela vai entrar em estado de ebulição a uma temperatura menor, chegando até 95 graus, em vez de 100. Por que isso? Pressão atmosférica. A pressão é menor quando a gente está subindo. Uma coisa curiosa que acontecia principalmente na década de 90 e nos anos 2000 é que existiam muitos jogos de futebol que aconteciam na Bolívia, na cidade de La Paz. É mais referência pra gente. A seleção brasileira já jogou lá, Flamengo, Vasco na época, Botafogo, Palmeiras. Esses times sudeste, né, times grandes, sempre tinham esses jogos lá, né, Libertadores e outras competições. Acontece que nesses lugares a bola ele conseguia fazer ele tinha uma velocidade maior. Então o goleiro da seleção brasileira sofria. Jogar com a Bolívia era tortura, porque a chance de perder o jogo era grande justamente por causa dessas vantagens. A pressão atmosférica. O goleiro não tinha costume. A bola ela ia mais rápido e ela fazia mais curvas também. Então, o goleiro que tomava gol de frango por causa disso não estava no gibi. E era entendível por causa disso. Tá? Isso acontece devido a essas pressões atmosféricas. Tem menos ar no ambiente. Seja entendível, o povo não ficou xingando o goleiro. Não, fica xingando, claro. Porque o objetivo do torcedor é ficar xingando o goleiro. Xingando o goleiro e manda juiz e jogador adversário. O torcedor serve pra isso, né? Não vou dizer que eu concordo, mas serve pra isso. Mas essa diferença de pressão, ela interage na gente e ela interage também no clima. Bora para a definição e trazer 2 pontos principais sobre ele. Primeiramente, a pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar em todos os corpos envolvidos pela atmosfera. Então, todos os corpos, gente, inclusive o corpo de vocês, sofrem pressão atmosférica. Tá? Como eu falei para vocês, quanto maior a altitude, menor a pressão. Tá? Quanto maior a altitude, menor a pressão. E isso, como é que isso acarreta? A água ferve a uma temperatura menor, a bola anda mais rápido. Inclusive, pessoas que estão em altas altitudes, lembra que eu já viram falar do Monte Everest, né? Sim. Que tem galera que vai com oxigênio para subir o Monte Everest. Por conta disso. Quanto mais você sobe, menos ar tem. Então as pessoas não conseguem fazer as suas ações como deveriam ser feitas. E, digo mais, a parada lá é tão séria que se alguém morrer lá no percurso de realização, a pessoa fica lá. Ninguém vai enterrar, não. A pessoa fica morta lá e segue subindo ou segue descendo. Por quê?
porque ninguém consegue pegar a pessoa e levar de volta. A altitude é tão pouco oxigênio. Fica lá para sempre. Inclusive, há relatos de que algumas dessas pessoas viram pontos de informação, cara. Ah, você vai ter aquele cara lá do capote amarelo. Mas isso não é. Isso não é desumanidade, não, gente. É porque é uma parada surreal. Não é para qualquer um, não. Você vai pegar um clima absurdamente frio e você vai ter uma taxa de oxigênio absurdamente baixa. Não é qualquer pessoa que faz isso. Ah, professor, mas eu jogo bola todo dia. Esqueça, cara. Você não tem condições de fazer esse tipo de aventura. Tem que ter uma preparação de meses, um treinamento severo para você conseguir chegar nesse tipo de situação, aguentar esse tipo de coisa. Então, por causa disso, a pressão diminui, o oxigênio diminui, causa todas essas situações. Então, tomem bastante cuidado se um dia vocês quiserem subir o Monte Everest, para vocês não passarem nenhum sufoco desse. Certo? Eu já vou com a roupa bem bonita, que se for ficar lá. Se for ficar lá, pelo menos fica estilosa, né? Eu já vi um filme de um cara que escalou o Monte Everest por amor. Por uma mulher lá. Ele era louco, ele não amava ela, não. Ele era psicopata. Os caras lá falaram que era pra parar no meio do caminho, mas ele não quis. Aí ele quis escalar até o topo. Ele morreu, né? Aí ele vai e morre. Morreu não. Não morreu não. Voltou. É só em filme, gente. Sortudo, velho. Aí morre, cara. Outra coisa, não existe sorte nesses lugares não, viu, gente? Esqueça, não existe sorte nesses lugares. Lugares extremos não tem sorte. Ou você tá preparado e consegue, ou você não tá preparado e morre. Ponto. E ele não tinha Eu perdi o que lá, mas gente. é um filme, né? Já não tenho muito dinheiro. Vou gastar meu dinheiro pra ir lá e morrer. Matheus, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu adoraria passar por essa experiência. Não, tipo assim, Eu sou uma adoraria. pessoa que eu tenho vontade de pular de paraquedas, esses negócios assim. Mas e pra um negócio que eu tenho 50% de chance de morrer, 50% de chance de viver, eu prefiro viver fazendo outras coisas. Ô, Gabriel, é isso que eu tô falando pra você. Isso não é chance de morrer de viver. Ou você tá preparado ou você não tá preparado, entendeu? Se você tá preparado, você não vai morrer. Se você não tá preparado, você vai morrer. Sabe? Não é. Eu vou saber na hora. Quando eu chegar lá, falando, você vai fazer todo o seu treinamento, você vai ter a condição, você vai decidir se você vai continuar. Se tu não sabe na hora e tu não coisou antes, é porque tu não tá preparado. É isso, entendeu? Não é nada. Ou você tá preparado ou você não tá preparado. E outra coisa, morre muito mais gente do que você imagina, viu? Morre muito mais gente do que você imagina. Bora lá. Dando continuidade, ó, gente. Eu vou falar de massa de ar e é aqui que eu vou falar da frente fria e da frente quente. Pode falar. Desculpa interromper, mas Jamais. eu quero saber como a pressão atmosférica interfere no avião quando tá no ar. Como ela age sobre? Cara, eu vi tem um cara no canal no YouTube de um cara chamado Lito e Música e Aviões, sabe? Ele fala o seguinte, cara, que um avião, a pressão atmosférica, ele não interfere no avião por causa da velocidade com que ele se encontra. Tá? E aí, o ar que existe, vai ter o ar dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo. O ar, quando vai passando, ele faz com que o avião se mantenha no ar, no voo. Se você sobe demais o avião, ele vai chegar num momento onde não tem ar para ele poder fazer esse tipo de balanceamento para ficar. Aí ele vai e cai. Certo? É por isso que tem aviões que não conseguem subir a determinada altura. Tem limite de altitude para certos aviões, porque ele precisa de uma certa quantidade de ar suficiente para que ele se mantenha lá. Você sabe que o avião faz voar o quê? Na asa do avião, o ar vai por cima e o ar vai por baixo. Eu acho que embaixo o ar passa mais devagar, em cima tem que passar mais rápido porque o percurso é maior. Por isso que a asa do avião é uma parada assim, sabe? Ela é meio circular. Quando faz isso aqui, a pressão em cima é menor, a pressão embaixo é maior, ele vai fazendo isso. Então é por isso que quando os dois motores do avião param, ele consegue planar. Isso. Ele plana. Porque a galera diz o seguinte, claro que casos e casos, né? Dependendo do peso do avião, o motor ajuda. Mas a principal função do motor do avião, gente, é fazer ele decolar. Principal função. Tá? Quando ele está no ar, ele já mantém sua velocidade e já segue. E ele consegue planar. Por bastante distância, distâncias longas. Bora lá. Mas eu recomendo, viu? Lito é Música e Aviões, eu acho o nome, né? Aviões e Música. Quem quiser conhecer sobre aviões, quem quiser virar piloto de avião. Aviões e músicas com Lito. Um negócio desse.
Eu já assisti vários vidinhos dele, muito legais. Muito legais. Bora lá. Massa de ar. O que é uma massa de ar primeiro? Galera, massa de ar, basicamente, é quando a gente tem uma porção, um grande volume de um ar que tem algumas características físicas, características semelhantes. Mesma temperatura, mesma umidade e tudo mais. E essa massa de ar, ela costuma vir de lugares específicos. Por exemplo, quando a gente fala de uma massa de ar fria, ela vem dos continentes mais ao polos Polo Norte e ao Polo Sul. Ela vem com um grande volume, vem com a característica fixa, e quando ela bate em outros lugares que tem uma quantidade de ar relativamente quente, ela vai sofrer alguns efeitos que vão desde a formação de nuvens até as chuvas. Mas bora para as definições. Então, massa de ar, ela é formada por uma grande porção de ar com condições uniformes, tá? De pressão, temperatura e umidade. Pronto. Toda vez que eu escrevo umidade, eu preciso de humildade. Tento botar o H. Incrível. O que mais tem aqui? Apresentam características da região. Isso eu já falei. Vou botar isso aqui não. Apresentam características da região que são formadas. O que eu quero falar é isso aqui, ó. Quanto maior a diferença de pressão e temperatura entre as camadas de ar, será maior a intensidade dos ventos. Essa é a informação que eu quero passar. Certo? Olha, deixa eu pegar do livro de vocês aqui, informação para a gente completar essa parte. Falei de raios e trovões. Nem falei de temperatura, gente, mas tudo bem. Então a massa de ar, ela vai ter essas características. Acontece que a massa de ar, ela pode formar... a gente pode ter duas massas de ar, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Dependendo de onde ele veio, vai vir ou vem aquela baforada, ou vem aquele vento de ar-condicionado. Uma baforada, uma pancada só. E ela vai interferir diretamente na relação da quantidade na diferença de temperatura. Vai fazer com que eles se desloquem. E esse deslocamento é que vai fazer várias coisas. Desde a criação de ventos, como de brisas e outras coisas mais. Mas a princípio, o que acontece com essa informação? Ó, esse tipo de ação, ele vai formar o que nós chamamos de frente fria. Essas diferenças de massa de ar formam o que nós chamamos de frente fria e de frente quente. Aí vem, vou até pegar com o texto aqui de vocês. Aí vem aquela informação que já foi passada aqui que vocês estavam falando, né? Por que cai aquelas chuvas pesadas e as chuvas leves? É isso aqui que acontece, ó. Quando a gente tem uma frente fria, o que é uma frente fria? É uma massa de ar fria que está se deslocando para um determinado lugar. Isso é uma frente fria. O que acontece? Quando vem a frente fria, o que ela faz? O ar quente, ele é menos denso do que o ar frio. Então, o ar quente, quando ele está vindo, o ar está parado, quando o ar frio vem, o que o ar frio faz? Ó, ele, ó, pufo, sobe. Aí ele sobe. Quando ele sobe, ele faz um bloqueio, vai fazendo um bloqueio, e ele vai criando uma mudança de pressão, uma mudança de umidade, e vai induzir a chuva. E nesse processo de indução, ele vai fazer com que a chuva seja uma chuva intensa. Uma frente fria, ele acaba fazendo uma chuva forte, com ventos fortes, tá? E com a grande queda de temperatura. Uma frente fria, ele faz isso. É quando uma massa de ar frio, ela vem, tá? Com a massa de ar quente, ela se choca, ela empurra a massa de ar quente para cima, ela entra, e aí, quando ela fica presa, e essa mudança de temperatura vai fazer com que ela chuva, tá? Basicamente isso. Desculpa. Quando eu falo de massa de ar quente, o frente quente, vocês vão ver isso, vão prestar mais atenção agora, né? Quando eu vi lá no jornal. Massa de frente de ar quente é isso daqui, ó. Você consegue, professor? Isso. É isso aqui. Em vez de eu ter uma massa de ar fria que está se deslocando, eu tenho uma massa de ar quente. Acontece que o lugar é frio, tá? O lugar que está lá é frio. Essa massa simplesmente vem, aí a massa de ar quente, ela é menos densa, então ela vai subir. Ela sobe. E ao subir, ela empurra a massa de ar frio, tá? E ao fazer isso, ela vai ter uma mudança essa mudança de temperatura vai fazer com que chova também. Só que nessa situação, a tendência é que a chuva seja uma chuva leve,
Uma chuva tranquila, com ventos fracos. Toda vez que você vê, ó, tá vindo uma massa de ar fria, é porque a tendência é que vai vir toró. Tá vindo uma massa de ar quente, pode vir uma garoazinha, uma chuva leve, um negócio mais tranquilo. Bom, gente, Mas sempre vai vir chuva, né? Quando tá quando tem esse tipo de encontro, a tendência é que tenha chuva. Certo? A tendência é que vai ter uma chuva. Agora, se vai ser exatamente onde você mora, exatamente em cima, a gente não tem como definir, né? A gente não tem como fechar. Para fechar, a gente vai falar sobre os tipos de vento. Último assunto, gente. A gente já falou, não falou pouco não, viu? Hoje, minha voz até já bebi tanta água aqui, já foi metade do meu rim. Minha bexiga já tá entupida aqui, coitada. Tá trabalhando dobrado hoje. Olha, quando a gente fala de vento, a gente tem dois tipos de vento. E dois tipos de que a gente pode definir de ventos, né? A gente tem o que a gente chama de brisa marítima. Certo? Brisa marítima. Tá? E tem um que a gente chama de brisa terrestre. Ou brisa continental. Tá? O que é uma brisa marítima? Marítima. A brisa marítima é basicamente quando o vento ele se desloca do mar para o continente. Tá? E a brisa terrestre é quando o vento se desloca do continente para o mar. E como é que acontece esses dois tipos de deslocamento? O que é que rola para ter essa diferença entre essas duas? Cara, o livro de vocês está com as imagens muito legais, por isso que estou pegando eles. Vou pegar até com texto. É isso aqui, ó. O que você está vendo aqui é uma brisa marítima. Acontece o seguinte. A água ela tem um calor específico e a terra tem um calor específico. Calores diferentes. O que acontece? Quando está de manhã cedo, vocês vão entrar numa piscina, numa praia, qualquer lugar. O que acontece? A tendência é que a água esteja fria. E o solo vai estar super quente. Quando vai para a noite, acontece o inverso. A água ela vai estar quente e o solo vai estar super frio, certo? Todo mundo já passou por essa experiência. Por que acontece? Porque eles têm calor diferente, ele tem calor específico diferente. O calor específico é a forma com que ele vai absorvendo o calor para se aquecer. A água ela tem um calor específico que faz com que ela demore de aquecer. Enquanto a terra tem um calor específico que faz com que ela aqueça rapidamente, certo? Acontece que a demora que a água tem para aquecer, ela também funciona inversamente. Ela também vai demorar de esfriar. E a velocidade com que a Terra esquenta vai acontecer o inverso. Ela vai também ser rápida para esfriar. Então, o que acontece para formar o vento, a brisa marítima? Simplesmente, ó, eu tenho água e eu tenho o solo aqui. O solo, o ar vai esquentar muito rapidamente. E na água vai esquentar devagar. Acontece que quando o ar do solo esquenta, ele faz isso. Ó, ele sobe. Por quê? Porque o ar quente é menos denso. Quando ele sobe, vai criar um espaço vazio. Esse espaço vazio vai fazer com que o ar frio, ó, entre. E esse ar frio a gente chama de brisa marítima. Aí, isso é de dia, tá, gente? Aí acontece a mesma coisa à noite. Só que à noite acontece o oposto. De noite acontece o oposto. Como assim? Cara, de noite, quem é que vai estar quente? A água. Quem é que vai estar frio? A terra. Então, a água, o ar está mais quente aqui, ele vai continuar subindo. E ao continuar subindo, a terra que tem o ar frio, ele vai ocupar esse lugar, ó, e faz o vento. Certo? É dessas formas que vão acontecer no vento, tanto em um sentido quanto no outro sentido. Certo, pessoal? E aí, para medir deixa eu arrumar isso aqui. Para medir o vento, a gente usa dois equipamentos. Um equipamento, o pessoal chama de biruta. Que é essa coisa bonitinha aqui, ó. Isso aqui, a galera diz que é muito comum em aeroportos. Por quê? Porque ele ajuda a medir a direção do vento. Com ele, você consegue saber para que lado o vento está indo. E para um avião isso é importante, porque ele tem que decolar, acho que é decolar o oposto ao vento, porque a velocidade do vento, quando ele vai passando, vai facilitando para que ele consiga subir. Diminuir riscos de ele não conseguir subir. Certo? Então aqui a gente chama de biruta.
E temos um outro equipamento que o pessoal chama de anemômetro. Tá? Que é esse de cá. Cadê aqui? Print screen. O anemômetro você vê em filmes americanos que tem vendavais, que tem tempestades e tudo mais. Os caras botam até um galinho assim na frente, né? Que tem a setinha que vai puxando. Acontece que essa parte aqui do anemômetro, vocês lembram, né? Já tem vários filmes, desenhos, isso é comum ver. Um direciona para que lado o vento está indo. E o outro, que é esse de cá, ele mede a velocidade como que o vento está rodando. Se ele está devagarzinho, o vento está devagar. Se ele está rápido, o vento está rápido. Se ele está muito rápido, o vento está muito rápido. E aí ele consegue fazer essas medições, tá? Tem até isso daqui, ó, que dá... Alguns mais modernos, que dá a intensidade do vento, da velocidade, eles medem tudo. Tá bom, gente? Tranquilo? Sim. Para fechar, eu vou deixar isso daqui para vocês de presente. Eu quero que vocês leiam essa partezinha. Movimento das massas do ar. Certo? E, claro, né? Você já acha que eu ia esquecer de deixar aquele presentaço para vocês? Jamais. Não. O senhor já é uma presença, assim. É, né? Já é um presente. Ah, sim. É que vocês não fazem. Nossa aula Olha, com sua experiência. vocês aprendem rápido, viu? Estudos. Vocês aprendem rápido, né, velho? Essas coisas. Ó, se vocês aprendessem tudo rápido, Ave Maria. Mas não tem jeito, gente. É o último formulário da gente. 530, 531, 532. Podem fazer do livro de vocês. Professor, o senhor pode, por favor, disponibilizar esses negócios que o senhor fez aí, que tá apresentando na tela? Lá no grupo? Ah, isso daqui? Vou fazer agora. Isso aqui, gente, é o resumo do livro de vocês, tá? Tem Mas uma assim, coisa ou também outra. na hora de estudar é mais prático. Deixa eu pegar aqui. É oitavo A. E, tipo, às vezes você não tá em casa e tal, precisa estudar, ver alguma coisa, só é abrir o PDF. Ah, é bom demais isso, né? Eu nem boto PDF, gente. Eu tô pegando o print screen aqui, jogando aí no... Vai ter formulário? Vai ter formulário. Eu vou botar formulário mais tarde lá no plural. Vou até botar com dobrado aqui pra não ficar tão pequenininho que eu copiei errado. Esse também vai ficar aberto até a nossa avaliação, né? Isso, todos. Certo. Mas não vacilem. Inclusive o PH de vocês está aberto. Ou esses PH, os professores deixou para fazer todos os PH no mesmo PH, outro trabalho. Não foi a gente que deixou, Já não. fiz, só falta o de matemática, Não que foi? tá em grego pra mim. Assim, não foi a gente que deixou, não. Sabe? Foi que as datas, esse é o único PH que nessa unidade a gente conseguiria fazer referente ao conteúdo da unidade. Aí foi decidido que esse PH seria o feito. O meu PH que eu queria que vocês fizessem, eu nem lembro qual era o PH. Era o PH 11, eu acho. Mas aí não pode, entendeu? Tem que ser isso. Tem que ser referente ao conteúdo que foi trabalhado na unidade. Inclusive, eu nem sei como é que vai ser o próximo, porque estão no PH 8. O 8 é o primeiro PH que faz do conteúdo 8. Não tem como vocês pegarem um PH da terceira unidade referente ao conteúdo da terceira unidade. A gente vai ter reunião e vai ver. Essa coisa do plural. Eu acho que, tipo, devia ter um negócio lá para as escolas adaptarem, tipo, agora fecha, só vai fazer tal. Era muito mais fácil, tipo, se eles disponibilizassem, se a escola conseguisse disponibilizar os PHs. Ah, sabe o que é? Ó, tipo, os outros. não entenda o seguinte. Quando ele faz o PH desse jeito, o que é que ele faz? Tem uma parada sobre conhecimento que é interessantíssimo para a gente poder aprimorar nosso conhecimento. Quando a gente é testado com conhecimento em momentos diferentes, e até o famoso teste de surpresa, você consegue ter uma desenvoltura melhor de associação e de conseguir guardar esse conhecimento para você. Então, o fato do PH ser feito semanas e semanas depois que o conteúdo foi dado, ele vai fazer com que você retome na sua cabeça o conteúdo passado, e isso vai trazer para você uma lembrança de uma situação diferente que você relembrou o conteúdo, e isso facilita o aprendizado. Não é do nada. É ciência. É ciência, gente. Entendeu? Aí o que ferra é isso. Às vezes, na situação que a gente está trabalhando, é o pH 8, gente. Vocês vão então passar o pH 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Então, depois do pH 8, depois de 6 pHs, vai vir o pH do conteúdo do módulo 3. Aí é isso que pode dar uma confusãozinha. Mas a gente vai conseguir organizar. Eu interromper a gravação.